Jogar na Europa é o sonho de todo jogador, mas por lá o futebol exige muita adaptação e talento por parte de jogadores brasileiros. E apesar das expectativas e esperanças depositadas em suas carreiras, nem todos conseguem conquistar o sucesso na Europa. Alguns não conseguem desempenhar seu melhor futebol por lá, seja por adaptação ao estilo europeu, seja por lesão ou até mesmo pela cultura de lá. No fim, acabam sempre voltando ao Brasil para uma nova trajetória por aqui. Hoje vamos te mostrar 7 jogadores que não vingaram jogando na Europa. Lucas despontou no futebol em 2010 pelo São Paulo, saindo das categorias de base do clube. Lucas mostrou ter um talento gigante para o futebol, e logo se tornou o craque do tricolor paulista nas competições seguintes. Lucas recebeu muitas expectativas durante seu tempo no São Paulo, chegando a ser campeão da Sul-Americana em 2011. Lucas teve uma grande atuação pela seleção sub-20, jogando ao lado de Neymar em 2011 sendo campeão do Sul-Americano. Após o título da Sul-Americana pelo São Paulo, Lucas estava se transferindo para o PSG por um valor de 40 milhões de euros. Na temporada 2012-2013, o atacante finalmente estreou no futebol europeu. Falando em conquistas durante essa temporada, Lucas garantiu somente o título da Liga Francesa, acumulando fracassos e eliminações tanto na Copa da França quanto na Liga dos Campeões. Já em 2013 e 2014, Lucas se tornaria titular absoluto da equipe, e ajudou o PSG a levar o título da Liga daquele ano, mas novamente a equipe foi eliminada na Liga dos Campeões. Nos anos seguintes, Lucas foi tendo atuações boas e outras nem tanto, e não conseguiu levar o PSG a um título de maior expressão, dado ali as expectativas em cima dele. Em 2018, Lucas se despediu do PSG e iria jogar pelo Tottenham com um contrato até 2023. Em 2019, pela Liga dos Campeões, Lucas chegou a seu ápice jogando na Europa, em uma partida pela Liga dos Campeões contra o Ajax no mata-mata. Lucas fez um hat-trick emocionante, levando o Tottenham à final da Liga. Foi um ano mágico na carreira dele. Agora em 2023, Lucas poderá estar encerrando sua carreira pela Europa. E sendo sincero, as expectativas em Lucas eram altas. Lucas tinha muito talento para jogar na Europa e defender a seleção, mas foi uma passagem discreta relacionada a títulos maiores. Paulinho se destacou no Corinthians, levando o Timão a ser campeão da Libertadores e do Mundial em 2012, com gols decisivos e atuações importantes naquele ano. Paulinho chegou a receber proposta da Internacional no mesmo ano, mas tanto o Corinthians quanto o jogador recusaram a oferta. E no ano seguinte, em 2013, após fazer uma grande Copa das Confederações, Paulinho acertou sua contratação junto ao Tottenham por um valor de 20 milhões de euros. Paulinho marcou 10 gols em 67 partidas pelo Tottenham entre 2013 e 2015. O jogador, que tinha muitas expectativas por conta do valor alto investido nele, não conseguiu ter boa atuação dentro de campo e por muitas vezes teve que se conformar com o banco de reservas. Paulinho já chegou a dizer em entrevista que foram os piores momentos de sua carreira quando esteve por lá. Sofreu com racismo, teve problemas financeiros e junto a isso, lamentou as derrotas pela seleção brasileira. E com a troca do comando do time, pelo argentino Maurício Pochettino, a situação de Paulinho só piorou por lá. Com isso, 2 anos depois, Paulinho foi jogar na China, pelo Evergrande, mas a passagem dele ainda não tinha acabado pela Europa. Em 2015, em uma transferência nada esperada, surgiu no Barcelona o interesse no brasileiro que ajudaria demais o meio de campo do Barça naquele ano. Paulinho acertou sua transferência por um valor de 14 milhões de euros. Paulinho chegou no início da temporada e jogou 49 partidas pelo clube catalão. Marcou 9 gols e se despediu do clube levando a La Liga e a Copa do Rei. Foi uma temporada difícil para o jogador, havia muita concorrência naquele meio de campo e Paulinho não conseguiu render o que esperava. No fim, Paulinho retornou ao futebol chinês. Gabigol se tornou o maior artilheiro brasileiro da Libertadores, foi multicampeão pelo Flamengo e se tornou um dos maiores jogadores atuando no Brasil.
Mas na Europa foi bem diferente, e não faltou oportunidade. Aos 20 anos de idade, o jogador foi vendido para Internazionale da Itália, por quase 30 milhões de euros. A expectativa de se tornar uma estrela brasileira ficou somente no valor pago. Por lá, a história foi bem diferente. Gabigol sentiu a diferença da Europa e não se adaptou muito bem ao futebol italiano. O jogador não conseguiu se encaixar no time, e também não conseguiu ter uma boa relação com o treinador do time, o holandês Frank de Boer. O fato era que a relação do treinador com Gabigol não era uma das melhores, e isso influenciou demais na atuação do brasileiro na equipe. Gabigol chegou a passar 2 meses sem entrar em campo e atuou somente 16 minutos em sua estreia. Com a troca do treinador em 2017, Gabigol se viu com mais chances em campo, até teve mais oportunidades, porém só conseguiu marcar um gol pela equipe italiana. Gabigol então se transferiu para o Benfica de Portugal, visando ali mais oportunidades em campo, e podendo ser um protagonista da equipe. Mas foi bem pior sua passagem por lá. O jogador jogou somente 5 partidas pelo Benfica e um gol anotado. O clube português já não tinha interesse no atleta e solicitou a liberação de Gabigol para assinar com um outro clube. No fim, Gabigol retornou ao Brasil. Keirson foi uma rápida promessa brasileira que também não vingou na Europa, e que pior, após voltar ao Brasil, também não reencontrou seu futebol. Artilheiro do Brasileirão e do futebol brasileiro com 41 gols pelo Coritiba em 2008, Keirson assinou com o Palmeiras para voar ainda mais alto na carreira. Depois de marcar 16 gols em 14 partidas pelo Palmeiras, ele se transferiu para o Barcelona, mas nunca jogou pelo clube catalão, pois logo foi emprestado a vários clubes. Keirson foi emprestado ao Benfica, onde enfrentou forte concorrência no clube português e acabou fazendo somente 7 partidas por lá. Mais tarde, ele se envolveu em outra transferência para atuar pela Fiorentina da Itália. Aquele futebol jogado no Brasil também não aconteceu na Itália. Sem grandes atuações na Europa, o atacante voltou ao Brasil e teve que conviver com lesões que atrapalharam muito sua carreira. Antes mesmo de ficar maior de idade, Lucas Piazon já tinha contrato firmado com o Chelsea da Inglaterra. O brasileiro, que ainda muito jovem, já era considerado um novo Kaká, pela comparação física e seu status de promessa. Lucas Piazon chegou ao clube inglês em 2011, porém ainda muito novo, só foi ter oportunidades no ano seguinte. Em 2013, sem muitas chances por lá, o Chelsea, com seu programa de garimpar jovens promessas e emprestar em seguida, acabou transferindo Lucas para o Málaga da Espanha. No mesmo ano, foi emprestado novamente a outro clube europeu, dessa vez ao Vitesse da Holanda. Lucas jogou somente uma temporada na Holanda e já retornou ao Chelsea. Talvez agora seria a chance do jogador de vestir de vez a camisa dos Blues. Mas infelizmente para o jogador, o Chelsea ainda não estava interessado em tê-lo em campo, e o emprestou novamente, agora para o futebol alemão, pelo Eintracht Frankfurt. A difícil jornada de empréstimo de Lucas Piazon não acabou depois de sua passagem pela Alemanha. Desta vez, seu destino é o Reading, na Inglaterra. Porém, novamente retornou ao Chelsea após o fim da temporada. Finalmente, em 2021, após uma década de contrato e por mais idas e vindas de clubes por empréstimo, Lucas Piazon encerrava o contrato com o Chelsea, um contrato que não deu certo, tanto para o jogador quanto para o clube inglês. Hoje Lucas atua pelo Botafogo, mas sem a fama e o futebol que lhe tornava uma esperança de ser uma estrela. Paulo Henrique Ganso, considerado um gênio naquele meio-campo do Santos, até hoje não conseguiu ser a estrela que todos esperavam dele. É fato que suas lesões atrapalharam muito, tirando sua confiança e restringindo o jogador de contratos na Europa. Em 2016, jogando pelo São Paulo, o clube paulista anunciou a saída do meio-campista. O destino era o Sevilha, da Espanha. O Sevilha foi atrás de Ganso a pedido do técnico Jorge Sampaoli. O argentino convocou o meio-campista no início das negociações e recebeu sinais positivos do camisa 10, que tinha o sonho de jogar na Europa há muito tempo e iria realizar. Ganso jogou 27 partidas e marcou 7 gols durante a passagem pelo Sevilha. Ganso não conseguiu se adaptar muito bem ao estilo de jogo de Sampaoli e do futebol europeu. E para piorar, com a troca de treinador, por Vincenzo Montella, Ganso sequer era relacionado para as partidas. Logo o clube espanhol tentou negociar o jogador, o intuito era vender pelo menos por um valor próximo ao investido no atleta. No fim, o Sevilha negociou o empréstimo de Ganso ao Amiens, da França. Não era onde Ganso gostaria de chegar na Europa, mas como não teve muitas oportunidades no Sevilha, decidiu jogar a Liga Francesa e tentar um protagonismo maior por lá. Foi uma passagem discreta pelo Amiens, onde retornou ao Sevilha no ano seguinte. Pouco tempo depois, Paulo Henrique
Henrique Ganso retornou ao Brasil e fechou contrato com o Fluminense. As lesões atrapalharam muito a carreira de Ganso. Talvez sem elas, o jogador teria sido uma estrela muito maior, tanto na Europa quanto na seleção brasileira. Para fechar a lista, vamos falar do pentacampeão, Kleberson. Kleberson jogava no Atlético Paranaense, onde em 2003, foi convocado por Felipão para fazer parte daquela equipe que trouxe o Penta ao Brasil. Kleberson era só um garoto, estava ali para compor o elenco, mas durante o mata-mata da Copa, Kleberson entrou, mostrou confiança a Felipão e terminou a Copa sendo uma peça fundamental para o pentacampeonato. Com todos os holofotes para um jogador tão novo e decisivo em final de Copa do Mundo, o Manchester United colocou os olhos na jovem promessa brasileira. Se você não tá lembrado, Kleberson foi contratado junto a Cristiano Ronaldo, e era em Kleberson a maior expectativa dos dois jovens jogadores. Entre boas e más partidas, Kleberson jogou apenas 20 vezes pelo Manchester e marcou 2 gols. O jogador teve várias lesões que o deixaram de fora e atrapalharam demais sua passagem por lá. Ele nunca correspondeu ao potencial que o Manchester United esperava dele, e acabou sendo considerado um dos piores jogadores da história do Manchester United. Em seguida, foi negociado com o Besiktas, mas sem a mesma expectativa, o brasileiro não deslanchou por lá. Por fim, retornou ao Brasil e ainda teve uma boa passagem pelo Flamengo, mas nunca foi uma estrela como prometia lá em 2003. Gostou do vídeo? Deixe um like e comenta aí sobre jogadores brazucas na Europa. Se inscreve no canal e até a próxima!